Você sabe que eu tenho um ponto que eu preciso me policiar muito e que eu entendo que é uma comunicação muito intensa, mas antes eu não me dava conta e quando eu passei a me dar conta, eu passei a me policiar para tentar ao menos minimizar. Eu sou uma pessoa de muitas expressões, eu faço muitas expressões, eu me expresso muito com a mão e com o rosto. E eu comecei a perceber que à medida em que as minhas filhas começaram a crescer, apesar de dizer para elas que eu estava ouvindo o ponto de vista delas, quando elas começavam a passar o ponto de vista delas, se eu não concordava, o meu semblante, na hora, já demonstrava que eu não estava me comunicando com elas. Então, eu queria ouvir, eu queria transformar isso dentro de mim, porque a criação que a gente viveu ali atrás é muito diferente da criação que a gente entrega hoje. E eu vivi numa família onde é assim: ouve, obedece e resolve. Eu não Aham. tinha a chance de dizer assim, mais pai, mais mãe, e não é uma crítica. A forma como eles me educaram era a forma como todos eram educados na época. Né? Sim. Pai manda, filho obedece. Eu ouvi isso a vida inteira. Eu não sou pai do outro, eu sou seu pai, pai manda, filho obedece. Ok, eu obedeci e fazia. Só que hoje nós temos uma outra forma de educar e eu quis dar a oportunidade para as minhas filhas, dentro de tudo que eu aprendi, de fazer diferente. Só que eu percebia que isso era tão enraizado em mim, percebo até hoje, que muitas vezes eu vou dar a escuta, eu quero dar essa escuta racionalmente, mas o meu corpo comunica algo contrário ainda. E quando eu percebo, as meninas falam assim: mãe, olha para sua cara. Hoje elas já entendem, eu já expliquei isso para elas. Eu falo: olha, é um conflito entre o que eu vivi, que eu tinha que fechar a cara e dizer, ok, engolir, e ficava aqui muitas vezes, mas ficava aqui porque não tinha nem argumentos. E às vezes eu falava, gente, mas meu pai não sabe do meu argumento, ele não está entendendo o que eu precisava comunicar para ele. E nunca ouviu, porque não era, sabe, não era da época. Hoje eu quero ouvir delas, eu quero ouvir quais são os argumentos dela, mas o meu inconsciente caminha para uma direção contrária. E aí eu já fecho o rosto e eu comunico alguma coisa muito diferente daquilo que eu tenho a intenção de fazer. Então, hoje é um ponto meu muito delicado, que eu aprendi a como eu estou expressando, como eu estou comunicando com o meu olhar. E sabe, às vezes eu percebo que eu vou fechar, eu já viro o meu olhar diferente, eu já mudo a minha postura, eu já solto aquela região que já tensiona mais para conseguir corrigir a tempo de não gerar um mal-estar no outro. Porque ao mesmo tempo que eu digo o que eu quero, se eu transmitir que eu não quero, eu gero um conflito no outro, ele vai se sentir extremamente mal. Escuta, ela quer ou não quer? Né? Gera uma mensagem dupla. Dúbia. Segurança também no outro, principalmente se esse outro se vê do lado mais fraco da corda, quando é um filho, quando é alguém que se sente meio que submetido naquela situação. Não é uma realidade. Hoje não existe mais essa submissão, até porque as minhas filhas são super adultas. Mas quão desafiador é isso, Ariadne, sabe? Eu percebo isso na pele, no cotidiano. Mas é desafiador mesmo. E aí a gente entra numa questão de uma explicação a partir de uma dinâmica de pesquisa mesmo, tá? Então, na comunicação oral, 55% é o corpo, são as expressões não verbais. Então, é um trabalho quase que de uma comunicação regenerativa, tá? Então, na hora que você traz, você trouxe para mim o quê? Olha, eu tenho uma consciência, tento dar uma reorganizada nisso. Perfeito. Por quê? Porque você tem consciência. A gente só muda e só altera para melhorar aquilo que a gente percebe. Não adianta o outro ficar dizendo. E isso é fato. Então, o que que é importante assim? Se eu estou num trabalho com você, por exemplo, eu posso apontar, mas o meu trabalho vai ser fazer com que você perceba em si, tá? E aí
Kátia, entra uma chave muito importante que é sair do julgamento. A escuta ativa, de fato, ela sai da questão do julgamento e entra realmente na escuta, e só na escuta. É fácil? Não. É simples, como tudo que é simples não é fácil. Por quê? Porque a gente vem, Do tanto que você quer mudar também, né? claro, depende de você perceber, depende do tanto que você quer mudar e do tanto que você está disposto realmente a ter uma comunicação horizontal. Porque você escutar sem julgar não quer dizer que você vai concordar, mas quer dizer que você vai respeitar o posicionamento do outro. Então, do filho ao CEO, Sim. passando por todos os níveis de relação. Então, a validação do que o outro sente não quer dizer que você concorde e acolha, mas validar significa que você vai ter uma escuta sem julgamento e vai dizer, tudo bem, eu entendo o seu ponto de vista, embora eu perceba de uma outra maneira. Às vezes tem situações que você precisa direcionar. E aí é entrar num acordo. O que você acha que pode ser feito, então? Com o filho, por exemplo, é como você acha que vai resolver essa questão? É um processo de negociação mesmo, né? É um processo de negociação, mas de um lugar afastado, né? Onde você não julga, você escuta, acolhe, que não é entender, acolhe, e a partir desse acolhimento, você pode ou não influenciar o olhar do outro, o outro pode não, influenciar o seu olhar, mas o mais importante é a escuta, o acolhimento, a compreensão e muitas vezes a não concordância, Sim, mas com respeito à diversidade. A gente tem vivido um conflito muito grande nos últimos anos e eu não acredito que seja um conflito restrito ao país, ao Brasil. Mas a gente vê situações de conflito no mundo inteiro. sim, Então, uma polaridade em diversos lugares do mundo. Não posso falar de todos, não sei, mas dos que são mais noticiados, sim. E por que que existe uma polarização? Porque existe a falta de respeito à diversidade em todos os níveis. Então, na hora que a gente traz para essa percepção dessa escuta ativa, que é a base para uma comunicação de paz, que regenere a paz, que regenere as relações, e que você realmente sinta e perceba que você pode não concordar, mas que você respeita, muitas dessas tensões seriam diminuídas. sem dúvida. Muito mal entendido nem aconteceria. Não, mesmo, aí não haveria mal-entendido.